Você comete algum desses erros que eu vou falar no vídeo? Eu separei aqui 5 dos grandes erros que os investidores de fundos imobiliários cometem e eu espero que você não cometa nenhum deles. E o primeiro é você não acompanhar os seus fundos imobiliários. Eu canso de falar isso nas lives, em todos os vídeos, em rede social. Você precisa acompanhar seus fundos imobiliários. Leia relatórios gerenciais, leia entrevistas, veja vídeos, escute podcasts que o seu gestor está presente para você estar por dentro do que está acontecendo com o seu fundo imobiliário. Como você espera evitar um problema, sair de um fundo que vai dar um problema maior, comprar mais de um fundo que está apresentando uma grande oportunidade, se você não acompanha o fundo? É o mínimo que você precisa fazer para você não ter problemas e para você conseguir aproveitar oportunidades. Inclusive, a gente ajuda muito vocês com isso, com as nossas assinaturas, com os nossos relatórios, onde a gente resume muito do que acontece e também faz a nossa análise em cima dos fatos. Então você precisa obrigatoriamente acompanhar os seus investimentos para você saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Como é que você vai saber se o que está rendendo ali é satisfatório para a sua carteira? Como é que você vai saber se a sua carteira está bem balanceada, está bem equilibrada, está na direção certa se você não acompanha os seus investimentos? Então o principal que eu quis começar de propósito com esse é você não acompanhar os seus investimentos. Então sim, você precisa acompanhar seus investimentos. Eu sei que alguém aqui nos comentários vai perguntar, tá, mas qual que é o mínimo que eu preciso acompanhar? Relatório gerencial. Se você quiser saber qual que seria o principal documento para você ler uma vez por mês, é o relatório gerencial. Ele sai uma vez por mês, ele não é um documento tão denso assim, porque normalmente repete muita informação de mês a mês, então ele seria o mínimo para você acompanhar. Mas eu recomendo que você também veja as entrevistas que o seu gestor dá, também veja os nossos relatórios, as nossas análises, para você ficar por dentro de tudo, tá? Então leia, acompanhe, assista, escuta, tudo sobre seus investimentos. E também para ajudar, se você quiser evitar mais vários riscos de fundos imobiliários, eu deixei aqui na descrição o link dos principais erros que os investidores iniciantes cometem. Segundo grande erro, esse você já sabia que ia estar na lista aqui, mas eu juntei 2 para não ficar muito óbvio. O óbvio é, não olhe apenas o dividend yield, mas a segunda parte, que é um complemento talvez mais importante ainda, é você não entender como que o fundo gera a renda que ele te paga. Então você não deve olhar o dividend yield apenas porque ele é um dado do passado, ele pode ser um dado distorcido, ele pode ser um dado pontual, que não é o dado real, que não é a renda recorrente do fundo, que não é o que você vai receber nos próximos meses. Então olhar apenas o dividend yield e pronto é uma péssima ideia. Você com certeza vai acabar comprando fundos que pagaram pontualmente muito, mas depois voltam para um patamar menor. Você pode até ter pagado caro por isso e daí o teu prejuízo só vai acumulando. Mas a parte de você entender os rendimentos do seu fundo também é extremamente importante para você entender se você está tendo ali no mês a mês uma renda que é recorrente, ou seja, você pode esperar todo mês. Se é uma renda não recorrente, ela pode vir a diminuir ou talvez até aumentar. Então é basicamente para você entender o patamar de rendimento do fundo e o que o futuro pode trazer para ele, seja um aumento de renda, uma estabilidade ou talvez uma redução. Então você precisa entender esse futuro do fundo também e você só vai entender entendendo como que o fundo gera a renda que ele gera. É por contrato de locação? É por multa de rescisão? É ganho de capital? É alguma outra coisa? Você precisa entender o que está ali dentro do rendimento. Como que você faz isso? Muitas vezes, só de você abrir o relatório gerencial e na parte de demonstração financeira, você vai conseguir ver ali discriminado de onde está vindo o dinheiro. Mas isso vai depender de fundo para fundo e pode ter alguns fundos que divulgam menos do que deveriam, ou pelo menos do que seria o ideal. Terceiro grande erro, comparar fundo imobiliário diretamente com renda fixa. Não adianta fazer essa comparação, também nem adianta você comparar diretamente com ações. Por quê? Porque são coisas diferentes, com propósitos diferentes, dinâmicas diferentes, riscos diferentes, benefícios diferentes, oportunidades diferentes, então não dá para comparar diretamente. O que você pode comparar é o que se encaixa melhor para o seu objetivo. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, talvez um conservadorismo maior, aí você consegue comparar. O que é melhor? Ações, fundos imobiliários, renda fixa. Talvez a renda fixa seja de fato melhor para você nesse cenário. Mas você não consegue olhar, por exemplo, um rendimento de um fundo imobiliário e comparar diretamente com a Selic e achar que você está fazendo alguma coisa certa, porque não está. Você precisa entender que são investimentos diferentes, com propósitos diferentes e dinâmicas diferentes. Quando você se conhecer e se entender sobre o que você quer dos investimentos,
você consegue entender qual investimento é melhor para você. E lembrando, principalmente em ações e principalmente em fundos imobiliários, mas renda fixa também, dependendo da economia, do momento da economia, elas podem variar de resultado, de performance, de preço. Então tudo pode ter uma certa volatilidade, uma certa oscilação. E você, como investidor de longo prazo, você precisa saber disso para entender se a sua tese é de longo prazo mesmo, você vai investir independente do cenário, ou se você é aquele investidor que gosta de ficar pulando de investimento para investimento e que normalmente acaba perdendo dinheiro no fim do dia. Não que isso esteja errado, você pode fazer ajustes na sua carteira, mas lembre-se que você precisa ter uma grande estratégia de longo prazo para você não se perder no meio do caminho pulando entre investimentos. Quarto grande erro, e esse eu vejo acontecer demais, é você investir em um fundo imobiliário sem entender completamente o que esse fundo faz. Então, se você tem um fundo na sua carteira e não sabe explicar para uma outra pessoa exatamente o que ele faz, como ele faz e aonde ele quer chegar, então talvez você não tenha estudado o suficiente. E qual que é o grande problema disso? Eu já mencionei um pouco aqui no vídeo. O grande problema é que se você não sabe exatamente como o seu fundo funciona, como é que você pretende medir se ele está indo bem na sua carteira, medir o risco dele, medir se você está fazendo o investimento certo, se ele tem uma rentabilidade apropriada? Você não consegue, porque você não sabe exatamente como é que as coisas acontecem ali. Você não consegue prever problemas, você não consegue anteceder oportunidades. Então você precisa, obrigatoriamente, entender muito bem o que o seu fundo imobiliário faz para então você colocá-lo na sua carteira. Quinto grande erro, e infelizmente também é extremamente comum, é você operar notícias, é você operar diquinhas, é você fazer as coisas porque você viu por aí, porque você ouviu por aí, mas não baseado no seu estudo, na sua análise, na sua estratégia. Qual que é o grande problema de você fazer isso? Na parte das notícias, é porque nem sempre as notícias estão certas, muitas vezes podem estar enviesadas, muitas vezes podem ser só uma parte da história e você não tem o contexto inteiro. Então você operar notícias pode fazer você tomar uma decisão errada, uma decisão sem todos os fatos e no fim te causar um prejuízo. Então você pode usar a notícia como base para o seu estudo, como uma fonte de informação, mas não simplesmente olhe a notícia e tome uma decisão. Olhe a notícia, vai estudar, vai analisar e depois você toma alguma decisão, se tiver alguma decisão para tomar. O outro ponto das dicas, principalmente para quem segue carteira dos outros, para quem vê um vídeo no YouTube, olha um ticker, vê que uma pessoa está investindo em algum fundo e compra só porque aquela pessoa investe. Aquela pessoa investiu por algum motivo, investiu em algum momento específico, algum preço específico, com alguma estratégia por trás. Tudo que você não vai ter. Então você simplesmente vai comprar o fundo que a pessoa comprou, mas não vai ter estratégia, não vai ter o objetivo, não vai ter o preço, não vai ter aquela rentabilidade potencial que ele estava tendo. Você simplesmente comprou sem propósito nenhum. Você não vai conseguir medir se está dando certo, se está bom, se está valendo a pena. No primeiro problema ou no primeiro ruído, você vai entrar em desespero porque você já não sabe mais o que você faz ali, porque você não estudou o fundo. Então jamais pegue um fundo que outra pessoa está investindo e simplesmente compre também. Você pode pegar como uma inspiração e, novamente, estude, leia, analise e depois você toma uma decisão se faz sentido aquele fundo dentro da sua estratégia. Muitas vezes não vai fazer, então você não deveria investir. Então sempre veja, estude, leia, analise e depois você toma uma decisão com os seus próprios objetivos e estratégia em mente. Mas eu vou me abrir aqui com vocês. Eu confesso que o quarto erro, que é o de você investir sem entender completamente o fundo, foi um erro que eu já cometi no passado. Eu li um pouquinho sobre o fundo, entendi ali mais ou menos o que ele fazia, gostei da tese e comprei. Só que depois coisas foram acontecendo, não foram bem indo como eu esperava. Aí sim eu parei para estudar, parei para entender e vi que acontecia muito mais coisa por trás no fundo imobiliário do que eu imaginava naquela época. Então isso, de você estudar, também é uma forma de você evitar ter surpresas no futuro. Surpresas negativas ainda. Então me conta aí embaixo também nos comentários se vocês cometeram já algum desses erros que eu citei no vídeo. Então curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Polêmica. Tá? Era muito chato esse negócio. Podia ter uma buzininha, podia ter uma buzininha. Calma, vou conseguir. Calma.